Hoje, por exemplo, a nossa audiência que nos assiste hoje, identificou esse talento no teu filho, né? Tá disposto ali a dar essa estrutura, tá disposto a investir no talento dele. Por onde ele deve começar? Quando eu começo a trabalhar um atleta, por exemplo, numa formação, né, uma criança que está numa formação, a primeira coisa que eu faço é entender essa pessoa, entender o sujeito, entender essa criança. E quando eu falo entender, a primeira coisa que você tem que fazer é uma anamnese. Sim. Né? É entender essa criança. Então você vai fazer ele conversar com os pais. Então saber como foi o passado dele. Tudo, você vai trazer. Exatamente. Então você vai entender como foi essa criança desde que nasceu, aonde que morou, como que é a formação da família, em que momento o esporte entrou na vida dessa criança, se o esporte entrou, por exemplo, só porque essa criança quis esse esporte, ou se isso já vem da família, se o pai, por exemplo, é um atleta, ou se a mãe e os pais têm uma condição financeira muito humilde, e aí ela quer, por exemplo, ver no esporte uma oportunidade de você ter um ganho maior, de ter uma condição financeira melhor, um conforto maior para a sua família. Então, eu preciso entender a estrutura mental dessa criança. Então, resumindo, se a motivação daquele atleta estiver errada, ele pode bloquear o atleta de alta performance. Eu não diria motivação, mas eu diria assim, se essa criança, por algum motivo, ele teve algumas situações na qual, para ele, não foi confortável, a gente chama isso de crenças limitantes, por exemplo. Aquilo sim pode ser um bloqueio para ele não desenvolver, para ele não performar. E um psicólogo, por exemplo, a partir do momento que vai conversando com a criança, né, que vai trabalhando ali dentro de uma técnica específica, e aí cada psicólogo tem a sua abordagem, uma cognitiva, comportamental, uma gestalt, até de repente uma psicanálise. Então o psicólogo, dentro daquilo que para ele faz sentido, a teoria dele, que ele aplica, ele consegue trabalhar essas identificações e quebrando ali algum trauma, alguma crença limitante que possa estar bloqueando o atleta a se desenvolver ainda mais. Pô, interessante demais. Agora me diz aqui, para nossa audiência, essa crença limitante tem a ver com traumas ou é algo que foi configurado na mente dele porque ele viu o pai, ele viu a mãe fazer algumas atitudes e aquilo na mente dele configura que se o meu pai faz aquilo, vai ser dessa forma, se minha mãe faz aquilo, vai ser dessa forma. É assim, basicamente? Pai e mãe têm uma formação muito importante na vida de uma criança. Sim. Né? A primeira referência de uma criança é pai e mãe. Né? Então, a criança nasce ali, são os primeiros amores, vamos dizer assim. Então, é óbvio que esse pai e essa mãe sempre vão ser referências para essa criança. Né? Levando para o mundo esportivo, por exemplo, né? Que é onde a gente quer trabalhar ali. Trauma. Alguns chamam trauma, outros chamam crença limitantes, outros chamam recalque. A questão não é essa, não é um nome específico, mas um bloqueio. Vamos dizer assim, eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente exemplificando fica melhor. Tem um atleta, por exemplo, que eu atendi, que ele treinava na corrida, por exemplo. Mas de acordo com o técnico, existe uma estratégia na corrida. Sim. Né? Então ele começava ali num determinado movimento e de X minutos para frente ele tinha que ainda dar aquela arrancada para poder performar ainda mais no final da corrida. O que acontecia? Ele tinha toda essa capacidade para em determinado momento arrancar, só que ele não fazia. Quando estava naquele ponto que ele já estava ali explodindo, que ele não já conseguia passar aquela barreira. Não, ele não passava, principalmente quando ele estava em competição. Só para você ter uma ideia, foi identificado através da psicoterapia, né? Aí não é uma psicoterapia de grupo, de esporte, mas sim eu já estou falando de uma psicoterapia clínica. Individual, exatamente. Que a criança lá atrás, quando ele estava treinando um determinado técnico, que tinha ali estava muito preocupado em não, vamos dizer assim, não traumatizar o grupo, trazer o grupo muito, estou dizendo no lado ali, né, naquela brincadeira infantil, de trazer muito aquela questão, todo mundo junto, todo mundo está unido. Quando esse menino jogava e ele já saía driblando todo mundo ali na corrida, o técnico falou, não, para e segura. Espera seus amiguinhos.
E ele configurou aquilo na mente dele, que toda vez que ele disparava, ele não deveria disparar. Então o cara limitou ali um potencial do garoto sem saber. Exatamente. O trabalho era lindo, né? Vamos integrar todo mundo, vamos trabalhar todo mundo, não vamos ali deixar ninguém constrangido, todos são aqui atletas, porque ele estava trabalhando ali um grupo muito de crianças muito pequenas. Mas para aquele atleta, isso ficou muito marcado. Exatamente porque ele era tão diferenciado que ele toda hora, não, segura aí. Segura um pouquinho, espera seus amigos. Você entende? Então aquilo começou a refletir lá na frente. Ele vai lembrar? Muito possível não. Sim. Mas num trabalho terapêutico, o profissional tem capacidade para ir buscar isso nele e a partir do momento que ele identifica. Porque isso quem traz é o atleta. Nossa, eu estou lembrando. Caramba, agora você está falando porque eu estou me segurando. Nossa, sabe que eu lembrei de uma situação assim? Ah, não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. E do dado momento que ele começa a identificar isso já é quebrado automaticamente. Sim, já é quebrado, porque ali é falado para ele. Você percebe que você teve que segurar esse momento? Será que você, inconscientemente, não está trabalhando isso na sua performance hoje? Será que hoje você não está se segurando? Você pode. Sim. Experimenta. Ninguém vai chegar para você e dizer que não. Pelo contrário, acredita. E agora eu fico imaginando aqui, Andréa, um atleta, uma criança com potencial incrível, que isso tem muito hoje dentro de uma comunidade que vem assim de traumas absurdos. Por exemplo, violência doméstica, né? Sim. Trauma de infância, Abusos, bullying, abuso. Psicológico. Como que você trata essas crianças que vêm? Tem como tirar ela desse mecanismo e fazer ela romper? A gente chama isso de ressignificação. Sim. Né? Os traumas estão ali, estão incorporados. Fez parte da criação daquele ser humano. Né? O passado não muda, você só ensina ele a enxergar de forma diferente, Na verdade, ele vai ressignificar essa história. Né? Então, por exemplo, se ele teve um pai abusivo, psicologicamente abusivo, um pai que às vezes tem questões, por exemplo, com substâncias, com álcool. Sim. Né? Então, o pai chegava alcoolizado e às vezes acabava ali tendo comportamentos agressivos e tal. Então, aquilo é um trauma que aquela criança conviveu durante muito tempo. Né? Então, o que você faz? Você faz um trabalho ali de ressignificação dessa história, entende? E aí tem todo um protocolo psicológico na qual você vai estar trabalhando aquilo. E aí você consegue tirar essa criança desse trauma e automaticamente ali no talento dela... Ela consegue, a gente chama isso de ressignificação, assim, não é tirar ela do trauma, né? Vamos colocar assim as palavras. Ela vai quebrar esses bloqueios. Ela vai falando assim, olha, aquela história é uma história do meu pai, né? Mais ou menos, falando a grosso modo, né? Sim. O meu pai teve uma história, o meu pai teve uma construção que é dele. Ele não teve ali um suporte para ressignificar a história dele. Estou dando um exemplo, né? E ali ele trouxe essa história. Já viu aquela história que o pai bebia, né? O avô bebia, Eles o pai bebia. Que é maldição hereditária, né? Eu estou dando um exemplo. O filho tem que seguir essa linha. Não tem, acaba seguindo. Não existe. Isso que eu estou falando aqui não é uma coisa que é obrigatório, pelo amor de Deus, tá? Sim. Existe ao contrário. O filho vê o pai naquela situação e fala, isso eu não quero para mim. Entendi. Existe essa situação. Muitas vezes. O filho vê o pai falando, meu Deus, eu não quero beber álcool. Né? Não quero beber álcool na minha vida. Isso não faz parte de mim. Então, assim, não é um padrão. Tá? Eu estou dando apenas um exemplo de uma situação na qual a criança sofre algo, né? Um abuso ali psicológico, e ela se torna, né? Ela busca ali algo diferente do pai. No caso, eu quero ser um atleta, mas só que ela passou esse trauma. E esse trauma está ali com ela. Então, o que você trabalha? Você trabalha a pessoa, o atleta, enxergar o que ele passou e ele ressignificar essa história. Falar, é a história do meu pai, é o que eu vivi, mas não é isso que vai determinar a minha vida. Eu posso construir a minha vida a partir daquilo que eu busco e daquilo que eu quero.